Oi pessoal, tudo bom com vocês? Bom, hoje nós vamos dar continuidade aí às atividades do nosso livro, tá bom? Então vocês vão pegar o livro de vocês, vão abrir lá na página 36 e 37, que eu desenvolver e aplicar. Vou fazer junto com vocês aí a leitura e vamos responder uma perguntinha bem tranquilinha ali com relação a esse texto. Nós vamos falar um pouquinho sobre... Nós estamos falando muito sobre críticas, né? Falamos sobre desigualdade, então nós vamos continuar falando sobre isso, tá? Então, essa desigualdade traz aí algumas críticas, né? Existem muitos filmes, muitos livros que tratam dessa crítica, né? Dessa desigualdade entre as pessoas. Então, a gente vai partir daí a falar um pouquinho sobre dois textos. E dentro desses dois textos, nós vamos tirar comentário principal desse autor, ou desses autores, não é? Desses autores ou escritores, tudo bem? Então vamos lá, pega seu livro e vamos lá. Isso, muito bem. Então, todo mundo aí aberto a página 36 e 37, vamos ao nosso desenvolver e aplicar. Veja dois filmes brasileiros que retratam desigualdade social. O Som ao Redor e Casa Grande abordam a desigualdade social brasileira na vida cotidiana. Por Ana Prado, publicado em 24 de abril de 2016, às 16h45. A década é 2010 e o espaço é o das cidades. Nestes primeiros anos do novo milênio, o Brasil ainda não superou seu passado escravocrata e as estruturas do coronelismo persistem em nossa sociedade. A desigualdade social continua segregando os mais pobres e mantém, em muitos sentidos, as relações de poder que já se imaginavam superadas. A urgência desse tema no Brasil contemporâneo chegou ao cinema, expondo o choque de duas classes em duas metrópoles do país. O Som ao Redor se passa no Recife e retrata um bairro de classe média na capital pernambucana. O papel antes representado por grandes latifundiários que se impunham através das posses e do medo é reconfigurado para a cidade grande do século XXI. Francisco, ex-senhor de engenho, é agora dono de muitos imóveis. E ele ainda quem comanda o bairro, numa espécie de poder velado. Os seguranças particulares que passam a vigiar a rua e as grades sempre presentes nas residências resultam a atenção das grandes metrópoles. O filme apresenta diversos personagens e subtramas que se desenvolvem, principalmente a partir do olhar do neto de Francisco, o João, que trabalha como corretor de imóveis para o avô. As interações entre os personagens vão revelando de forma sutil as relações entre patrão e empregado na atual sociedade. Muitas vezes, uma mistura de afeto e paternalismo, sem deixar de reforçar a posição de cada um na escala social. Essas são algumas qualidades da narrativa que levaram O Som ao Redor a ser premiado em diversos festivais de cinema. Já Casa Grande tem como cenário o Rio de Janeiro. Uma rica família carioca está à beira da falência. Os privilégios, antes tão cotidianos, se esvaem e os membros da família são obrigados a cortar alguns luxos. O adolescente Jean é o protagonista do filme e tem sua rotina mais afetada. Se antes ia para a escola de motorista, agora tem de pegar o ônibus. No trajeto, ele conhece Luísa, uma menina parda e moradora da periferia. Ao abordar o convívio de Jean com pessoas fora de seu grupo social, o filme mostra como o pertencimento a uma classe social determina os lugares a serem frequentados. Pobres e ricos estudam em escolas diferentes e se divertem em espaços de lazer distintos. E essa segregação espacial, também explorada no filme,
é apenas um dos traços decorrentes da enorme desigualdade no Brasil. Ou no Brasil, ou no país. Certo? Bom, então aí nós temos 2 textos, né? O texto lido é uma resenha crítica de 2 filmes, né? Que tratam do tema da desigualdade. Quando vai ao público, a maioria dos textos encenados ou filmados é divulgado por meio de resenhas críticas que apresentam 2 pontos importantes: a informação sobre a obra analisada e a opinião sobre ela, sempre embasadas em argumentos. Então, os argumentos são muito importantes, tá? Você consegue reconhecer os argumentos utilizados pela autora do texto? Escreva aqui com suas palavras a opinião dela sobre os 2 filmes. Então, no comecinho do texto, ela vai trazer, sim, essa opinião dela, que ela, né, esse argumento que ela utiliza. Não sei se vocês notaram, mas vamos voltar um pouquinho no texto aqui, ó. Bom, aqui, ó. A década é 2010, o espaço é o das cidades. Nesses primeiros anos do novo milênio, o Brasil ainda não superou seu passado escravocrata e as estruturas do coronelismo, ou seja, que mesmo depois de tantos anos, essa parte da escravidão ainda existe, ainda está presente, e o coronelismo também está presente, ou seja, as pessoas que têm mais poder, que têm mais dinheiro, que são os coronéis, enfim, mandam e desmandam em qualquer lugar. Então, além dessa desigualdade aí, né, nós temos também a desigualdade financeira, que vai falar mais na outra resenha, né, do outro filme, no caso, né. Então, nós vamos escrever aí, né, a resenhista, no livro de vocês está lá na página 37, né. A resenhista afirma que o Brasil... Nossa. É escravocrata e que o coronelismo e patriarcalismo, né, entre outras coisas, patriarcalismo, ainda em pleno século XXI, né, imperam. Ressalta ainda, né, ressalta que a desigualdade social continua. No outro lá ela vai dizer, né, que continua. Então, que essa desigualdade social continua isolando as pessoas. As pessoas que são o quê? Que são as pessoas pobres. Né? Então, é como se fossem 2 mundos totalmente opostos, né? A separação de pobres e ricos de maneira espacial também ocorre. Ou seja, aí, né? Vocês podem voltar, parar o vídeo, né? Caso vocês precisem, tá bom? Então, pois a desenhista, não é desenhista, tá, gente? É resenhista. A resenhista afirma, quem escreve resenhas, né, é resenhista. A resenhista afirma que o Brasil é escravocrata e que o coronelismo e patriarcalismo ainda imperam. Ressalta que a desigualdade social continua isolando as pessoas pobres. A separação de pobres e ricos, olha, ficou aqui um
de maneira espacial também ocorre. A separação de espaço é assim, com bairros só gente rica, com bairros só gente pobre. Então, ele está dizendo que aí ainda impera esse tipo de coisa, tá? Então, aqui nós temos uma sugestão, tá? Não vou cobrar que vocês façam, mas é só caso vocês queiram procurar esse filme, né? Que chama Que Horas Ela Volta. E depois comentar um pouquinho, né? No caderno de vocês. Não vou cobrar, tá, gente? Aqui é uma sugestão, tá? Eu não vou cobrar de vocês essa parte aqui, tá bom? Só caso vocês tenham curiosidade de assistir a esse filme, sintam-se à vontade, tá bom? Que horas ela volta? Que horas ela volta? O nome de um filme aí. Bom, por hoje é só, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.